aconteça. A fantasia não é pensamento e nem sentimento, mas é mãe de ambos, ou seja, através da fantasia, a fantasia pode gerar a ambos, e está grávida da finalidade que concilia os opostos, ou seja, Jung pensava numa conciliação desses opostos, num equilíbrio, né? E ele coloca uma questão: algo de real importância chegou a existir sem antes ser fantasia? Ou seja, o argumento dele é aquele básico, tudo antes foi pensado, né? E é verdade. É básico, já é um argumento bem batido, mas é um argumento real. O intelecto não reconhece o valor de outras finalidades, receia negar sua validade universal. Então aqui ele faz essa crítica sobre o intelecto que não reconhece o valor de outras finalidades, receia negar a sua validade universal, ou seja, o que vale universalmente é o que vem do intelecto. O que não vem do intelecto não pode contribuir, não pode ser verdadeiro, e acha que tudo mais é fantasia. Ou seja, o que não vem do intelecto é apenas uma fantasia. E Jung, ele observava muito, ele observava sonhos que não vêm exatamente do intelecto, ele observava atitudes psíquicas que não vêm exatamente do intelecto, e as fantasias, e ele valorizava isso e levava isso a sério da forma correta, não levando literalmente, de forma literal, mas não levando de forma literal, mas dando a devida importância a isso, olhando para isso e não reduzindo isso, como o Jung diz no caso do Freud, reduzindo a repressões sexuais, ou Adler, que falou muito do desejo de poder, né? Então, Jung acha que é bem mais complexo do que isso, e realmente é mais complexo do que isso. Por isso Jung não deixava de olhar e analisar o que o paciente estava relatando, mesmo que não fosse algo do intelecto. O intelecto despreza a fantasia, um desprezo bem-vindo à ciência. Embora a fantasia, quando saída de seus limites, acabe em anormalidades perniciosas. Então, Jung, ele tinha esse equilíbrio de admitir que a fantasia, quando ela sai dos seus limites, quais são os seus limites? Confundir a realidade com imaginação, com delírio. Então, nesse caso, pode acabar em anormalidades perniciosas. Defende o valor da fantasia, pois é criadora. Fala sobre, então, Jung fala sobre Lutero, sobre ele ter renunciado às doutrinas católicas, mas o Lutero, ele renunciou às doutrinas católicas, mas continuou considerando a doutrina de que a ceia, ou a Santa Ceia, seria o corpo e o sangue, literalmente, de Cristo. E Jung considera que isso é mais do que uma atitude religiosa de Lutero, mas é uma atitude psicológica, já que conseguiu negar outras doutrinas, mas essa ele não conseguiu. Para ele, Lutero estava apegado e queria preservar a impressão sensorial, um valor sentimental, sensorial e sentimental próprio do objeto, e não a razão, ou seja, uma formulação extrovertida. Então, para Jung,
essa atitude de Lutero tinha uma formulação extrovertida, porque ele não conseguiu desapegar do objeto. Para ele, nesse sentido, não teve importância o sentido, a coerência, mas ele estava apegado ao objeto do corpo e do sangue literais de Cristo, e não se aquilo tinha sentido ou não. Para Jung, o comportamento extrovertido, o ideal, o coerente, vem depois da experiência sensível, ou seja, para o extrovertido, a experiência sensível, ela vem primeiro e depois ele avalia, depois, em segunda importância, o ideal ou o que é coerente ou não. Já o introvertido leva em consideração o ideal como primeiro plano e depois o sensorial. Jung, então, apresenta, após sua divisão geral entre tipos extrovertido e introvertido, subdivisões como tipos pensamento, sentimento, sensação e intuição. Então, alguém que esteja com uma atitude de consciência do tipo extrovertido pode tanto estar como tipo extrovertido pensamento, como extrovertido sentimento, por exemplo. Então, há subdivisões. Ainda que a pessoa seja introvertida ou extrovertida, ela pode ser tipo pensamento, tipo sensação, tipo sentimento. Jung cita Schiller e usa como exemplo de introvertido pensamento. E diz que Schiller conseguiu pensar o problema do conflito e cisão dos humanos em dois tipos básicos. Schiller diz que isso se deu devido ao ambiente e contexto social e cultural. Então, eu nunca li Schiller, mas pelo visto Schiller acreditava que essa divisão entre extrovertidos e introvertidos, ou não sei se ele usava exatamente esses termos, era devido ao ambiente e a cultura e ao ambiente social. O que eu acho que é verdade, particularmente estou colocando o que eu penso. Eu penso que é parcialmente verdadeiro. Acho que tudo contribui, mas não é só o social. O social não tem esse poder todo, na minha opinião. Na minha opinião, ou na minha visão, ou na minha dedução. Jung deve provavelmente fazer algumas críticas a Schiller, porque eu não continuei lendo. Então eu me impressiono também com o repertório de Jung, porque ele já citou tantos autores, então ele deve ter lido muitos autores. De impressionar assim, quanto ele deve ter estudado e lido, quantos autores ele deve ter estudado e lido. E esse é uma boa oportunidade para quem está estudando Jung, como eu, assim, aos pouquinhos. É uma boa oportunidade para enriquecer o repertório com seguindo os passos de Jung, então, seguindo as orientações dele, os apontamentos dele. Então, porque automaticamente se torna necessário ler esses mesmos autores e para entender melhor a própria obra de Jung, e com isso é como se fosse um cronograma meio que pronto assim para entender, e é muito rico porque é um cronograma que envolve psicologia e filosofia também, mitologia, psicologia, envolve bastante coisa, é um repertório bem completo. Então, tá valendo muito a pena estudar isso.